A passagem de hoje é Efésios capítulo 1, versículos 7 a 14. Vamos ler juntos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. A doutrina da salvação somente pela fé é uma das doutrinas centrais do cristianismo. No entanto, devemos considerar o que significa a fé aqui mencionada. Na igreja, usamos muito a expressão fé verdadeira, e frequentemente nos referimos ao nosso grau de fé em Deus. Por isso costumamos dizer, aquela pessoa tem fé, ou aquela pessoa tem pouca fé. Com base nessa percepção, a fé pode ser entendida como um nível de piedade que um indivíduo acumula e constrói diante de Deus. Assim, o que se estabelece sutilmente em nossa percepção é a ideia de que podemos alcançar a salvação por meio de uma fé pessoal forte, uma fé santa e uma piedade bem construída. No entanto, essa ideia está errada. É uma ideia herética. Pode parecer natural receber a salvação como recompensa pela piedade que acumulamos, mas a doutrina cristã não é assim. Na doutrina da salvação somente pela fé, não há espaço para nenhum esforço ou mérito humano. O lema somente pela fé não se refere à fé humana, ao mérito ou aos esforços humanos, mas sim à fidelidade de Deus, que não abandona a humanidade pecadora. Significa a sua graça e o seu amor. O versículo 7 do texto de hoje testifica esse fato. Diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Amém. Fomos chamados em Cristo, segundo a vontade e a predestinação de Deus para conosco, desde antes da fundação do mundo. No entanto, o caminho para recebermos o perdão dos pecados, o caminho para a salvação, só é possível através do derramamento do precioso sangue de Cristo, dado segundo a riqueza da sua graça. Há algum espaço aqui para o nosso mérito e esforço? Nenhum. Esse espaço está preenchido unicamente pela graça e pelo amor de Deus. Vocês já ouviram falar sobre a palavra redenção na mensagem de domingo, não é? Refere-se ao ato de pagar um preço por um escravo num mercado e libertá-lo. Em resumo, significa que Deus nos comprou, a nós que éramos escravos do pecado, pagando o preço do sangue de Cristo, e nos libertou do jugo do pecado. Nossa salvação foi concedida inteiramente pela graça de Deus. No entanto, Paulo se refere a este evento da salvação como um mistério. Se olharmos para o versículo 9, ele diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Um mistério é algo que não se pode conhecer facilmente, pois está oculto. É um segredo que somente Deus conhece. Mas ele nos concedeu sabedoria e entendimento para que pudéssemos compreender o mistério que leva à salvação. É verdade. Qualquer pessoa pode crer neste fato. É possível crer apenas por conhecer todas as doutrinas sobre a salvação? Absolutamente não. Mesmo que alguém saiba, doutrinariamente, quem é Deus, quem é Jesus, o que é o pecado e quem somos nós, não é possível crer. Por quê? Porque é um mistério.
Somente quando aquele que guardou o mistério o revela, é que podemos conhecê-lo e crer nele. Por isso a salvação é inteiramente pela graça de Deus. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo, nos trouxe a esta vida e nos fez compreender o maravilhoso mistério da salvação em Cristo Jesus. O texto se refere a este fato como a dispensação da plenitude dos tempos. Não nos esqueçamos deste fato. Oro para que nunca cessem em nós a profunda gratidão e o enlevo por Deus, que nos planejou antes da fundação do mundo, nos enviou a esta terra no tempo certo e nos fez conhecer o mistério da salvação pela fé em Jesus. É uma verdade fundamental, mas parece que a esquecemos com frequência. Mesmo em meio às dificuldades da vida, quando tudo é pesado, cansativo e difícil de suportar, se nos lembrarmos firmemente deste fato, creio que poderemos superar qualquer coisa. Se Deus me predestinou e me escolheu para me chamar a viver em Cristo Jesus, o que haveria de temer? Que todos nós possamos viver lembrando da dispensação da plenitude dos tempos de Deus em qualquer situação. Então, qual seria a razão pela qual Deus nos revelou este mistério? Por acaso vocês já deram a senha da sua conta bancária a alguém? E a senha, para entrar em casa, vocês a dão a qualquer pessoa? Não. A senha é algo que só se revela em situações realmente importantes e necessárias. O mesmo se aplica ao fato de Deus nos ter revelado o mistério da salvação. Ele nos revelou e nos fez entender este mistério porque tem uma vontade e um propósito claros para nós. O versículo 10 nos diz o propósito pelo qual ele revelou esse mistério. Diz o seguinte: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Amém. É para que toda a criação, no céu e na terra, seja unificada, se torne uma em Cristo. Esta expressão tornar-se um em Cristo descreve a formação de um corpo, uma comunidade, com Cristo como cabeça. A razão pela qual Deus revelou aos santos o mistério da salvação é para que toda a criação se torne uma em Cristo. Para os santos de Éfeso que receberam a carta, o que essa frase significava? Primeiro, significava a união entre judeus e gentios. Em Efésios 2, também se fala sobre derrubar o muro de separação entre judeus e gentios para que se tornem um. A questão entre judeus e gentios era um problema real em todas as igrejas do século I. Embora os cristãos judeus e os cristãos gregos tivessem entrado na mesma comunidade pela fé em Jesus, suas origens e culturas eram muito diferentes. Portanto, unir os corações e as mentes de judeus e gentios era algo extremamente difícil, quase impossível. Este problema não era simplesmente um conflito individual, mas se espalhou por toda a igreja, levando à formação de facções que se excluíam e brigavam entre si, chegando ao ponto de não participarem da ceia do Senhor juntos. Tornou-se um problema de toda a igreja. Paulo exorta as igrejas nessa situação dizendo: judeus e gentios, vocês devem se tornar verdadeiramente um. É para isso que Deus os chamou. E, indo além, ele os exorta a pregar o evangelho também aos de fora da igreja, para que conheçam a Jesus e assumam a tarefa de fazer com que todas as criaturas se tornem uma em Cristo. É para esta obra que Deus os salvou. A exortação do apóstolo Paulo nos faz refletir sobre a nossa fé. A razão pela qual Deus nos salvou é para que todas as criaturas se tornem uma em Cristo. A direção e o propósito da nossa fé devem ser estes. Nossa fé não deve se limitar a buscar a paz pessoal, a obter respostas para nossas orações e a fortalecer nossa própria piedade. Isso é apenas o ponto de partida. É apenas o começo de uma longa jornada em direção ao reino de Deus. Nossa fé precisa ir além deste ponto de partida. Devemos abandonar a vida que busca apenas a piedade e a paz pessoal, e nos esforçar para nos unirmos aos nossos irmãos e irmãs em uma unidade plena. E devemos viver no mundo
com um coração compassivo e solidário com todas as criaturas. Esta é a razão pela qual Deus nos revelou o mistério da salvação. Uma vida assim é uma vida que louva a glória de Deus. É a maneira de exaltar e louvar o Senhor que nos deu a vida eterna. Deus não nos ouve simplesmente porque cantamos em alta voz durante o culto. Deus não recebe nosso louvor simplesmente porque ensaiamos muito para produzir um bom som, ou porque tocamos bem nossos instrumentos. Quando nos unimos uns aos outros, de acordo com o propósito para o qual o mistério nos foi revelado, Deus aceita essa vida como um louvor de glória. Nos versículos 6, 12 e 14 do nosso texto, há uma frase que se repete. É a frase, para o louvor da sua glória. Em última análise, a razão pela qual Deus nos salvou é para receber este louvor de glória. Este louvor de glória não é outra coisa senão eu e você nos tornarmos um. A igreja e o mundo se unindo no Senhor. E, finalmente, toda a criação se tornando uma. Quando nossa vida é dedicada e oferecida a esta obra, Deus aceita nossa vida como um sacrifício de louvor, um verdadeiro sacrifício vivo, e através de nós, Ele realiza a visão do reino de Deus. O texto de hoje contém uma mensagem tremenda. À primeira vista, pode parecer uma mensagem óbvia, que todos conhecem. Uma verdade universal. Mas esta é, na verdade, uma mensagem misteriosa. É algo que só podemos entender quando Deus nos dá graça. E somente quando Ele nos dá graça, nosso olhar, que estava voltado apenas para nós mesmos, pode se voltar para os outros, para o mundo. Nesta madrugada, ao orarem, peçam por essa graça. Peçam a graça, lembrando que somente quando Deus a concede, podemos compreender mais profundamente e agradecer pelo amor de Deus que nos salvou. E peçam a graça, crendo que somente quando Deus a concede, podemos verdadeiramente amar nosso próximo e o mundo e, dedicando-nos a essa missão no mundo, cumprir a tarefa de unificar pelo Evangelho as comunidades fragmentadas. Ao fazer isso, que nossa vida seja uma vida que realiza a unificação de todas as coisas. Deus considerará nossas orações e vidas como um louvor de glória e nos guiará segundo a sua fidelidade. Desejo sinceramente que essa graça esteja com todos nós.